E nós estamos aqui novamente com estilo e elegância, com a nossa sala de visita. O meu entrevistado de hoje é o Dr. Germano Gomes. O Dr. Germano é um especialista em vários assuntos do direito, tem um currículo dos mais abrangentes. Ele é advogado, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Possui mais de 40 anos de atividade empresarial. Inclusive foi diretor de várias entidades de classe, como a ABIMAC, a AgriShow, a BNT, entre outras mais. Formado em Engenharia Civil em 1982 na PUC de Campinas, muita atuação em empreendimentos imobiliários, advogado também formado na mesma PUC no ano de 1998. E foi professor de Direito Penal na Unip. Ele atua em casos de grande repercussão, entre eles o caso Sanasa, diversas operações da Justiça Federal, questões criminais envolvendo licitações, importações, crimes tributários e vários casos do Tribunal de Júri. Também diretor jurídico da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos e atualmente está finalizando uma obra sobre delação premiada no Tribunal do Júri. Está em fase de edição, que é uma obra sobre crimes empresariais nas licitações. Ele oferece orientação e consultoria a empresários executivos, tanto na direção e gestão dos negócios, como nos riscos criminais das atividades empresariais. Nós estamos vivendo um período no Brasil, é inegável, em que a gente vê tanta gente importante entre políticos e empresários saindo algemados, passando por constrangimentos, além de serem penalizados. Isso é algo nunca visto no nosso país. Era costume se dizer que cadeia sempre foi para pobre, nunca foi para rico. E agora nós estamos vendo, com a atuação do juiz Moro, com o Lava Jato, com os tribunais atuando, que é preciso tomar muito cuidado. Doutor Germano, a minha pergunta é o seguinte: as empresas, elas correm o risco dessas investigações criminais dos órgãos governamentais? Qual é a nossa visão hoje dessa atitude governamental? Eu diria, Neuza, que não é de hoje. Nós estamos já há pelo menos 10, 12 anos vendo muitas operações da Polícia Federal, do GAECO estadual, enfim, Receita Federal, que apanha empresários, executivos, que às vezes chega a destruir empresas. Neste momento da Lava Jato, nós estamos vendo grandes corporações, as maiores empreiteiras envolvidas, como também grandes figuras da vida política. E o que acontece? As pessoas precisam saber cumprir a lei e, mais do que isso, as empresas de todos os portes, pequena, média, grande, precisam ter em mente que está sempre sob o risco da investigação. A investigação, ela é constante. A Receita Federal está monitorando a todos nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, o tempo todo. E existem vários meios de comunicação dos nossos atos que chegam ao conhecimento não só da Receita Federal, do COAF, do Banco Central. Então, tudo tem que ser feito dentro da legalidade. O que aconteceu? Muitas pessoas se viram acima da lei, realizaram operações, às vezes com o intuito de fraudar mesmo o dinheiro público, a coisa pública, e estão pagando as consequências. E o que acontece? Pelo efeito dominó, outras empresas de menor porte também estão sofrendo. Então, neste momento, é preciso que todos os empresários, que todas as pessoas ligadas à atividade econômica tenham cautela e se orientem, busquem orientação com profissionais competentes para evitar os riscos que podem levar, inclusive, a uma condenação criminal. Então, o senhor acha que se alguém abre uma empresa, vamos dizer assim, de médio porte ou talvez de pequeno, ela deve, antes de mais nada, consultar e ter o assessoramento de um advogado? Desde o Porque momento... até então os empresários eram intocáveis, né? Vamos dizer.
de uma certa forma. Só quando cometia algo, um crime muito bárbaro, muito atravessava por demais o Código Penal. Mas hoje, como você falou, hoje todos estão assustados, né? Deve contratar um advogado de início para isso? Sem dúvida, porque a começar do contrato social da empresa, porque uma empresa não pode ter atividade fora daquele contrato social. E não pode criar empresa para esconder ativos, para, enfim, aplicar golpes na receita, golpes em terceiras pessoas. Então, desde o momento que se abriu, tem que saber que tem que cumprir a lei. E precisa, sim, da assessoria jurídica em todos os aspectos, aspecto tributário, aspecto societário e, conforme a atividade da empresa, também os riscos criminais. Porque muitas vezes uma atividade ligada ao meio ambiente, uma atividade relativa aos consumidores, pode levar a empresa a que esteja dentro de uma investigação criminal, e aí os responsáveis da empresa responderão ao processo criminal. Então, desde o começo, a assessoria jurídica. E nós, na Germano Gomes Advogados Associados, nós damos, inclusive, a estrutura de formação de patrimônio. Muitas empresas e muitos empresários querem separar patrimônio de forma legal, de forma correta, ou seja, os imóveis que são do empresário ficam em outra empresa. E os imóveis e os bens que são da atividade empresarial ficam na empresa. Mas não é só isso. É saber que no dia a dia a empresa manterá contatos, vai fazer negócios com fornecedores, com prestadores de serviço, com clientes, terá empregados e todos esses relacionamentos precisam estar muito bem garantidos pelos contratos para que não corra riscos de ordem empresarial em geral, de ordem econômica e também os riscos de ordem criminal. E essa divisão que o senhor falou das empresas terem seus bens em separado para não correr o risco aí de uma falência, de uma quebra e perder tudo, seriam as holdings ou não? Exatamente. Por exemplo, às vezes a família tem muitos imóveis. O certo é constituir uma empresa holding imobiliária para que esses imóveis sejam administrados por essa empresa. Isso é uma maneira legal de pagar menos tributos de locação nos imóveis que são para locação e de separar os bens do risco empresarial. Uma outra coisa é que o empresário precisa ter sempre em mente que o que é recurso da empresa é da empresa, o que é recurso dele é dele. Não realizar misturas, não realizar confusões. Primeiro, por uma questão de gestão, por uma questão de transparência. E segundo, para que amanhã ele não corra riscos, ou que ele provoque o risco por um ato pessoal dele que prejudique a empresa, ou que por uma circunstância da empresa os bens da família sejam prejudicados. Esse tipo de assessoria é muito constante no nosso escritório. Nós recebemos muitos empresários que estão sempre procurando a melhor forma de organizar de forma legal e correta a estrutura do seu patrimônio. E esse advogado competente? Hoje existe aí o direito penal empresarial. Como é que esse que é o seu caso, que o senhor é um dos especialistas em direito penal empresarial, uma palavra mais ou menos nova para nós leigos, né? Como é que ele pode ajudar esse especialista? Ele tem 3 ações: a preventiva, a corretiva e a defensiva. O que é a preventiva? Você chegar na empresa, oferecer orientações aos executivos, ao empresário, ao corpo de funcionários para terem as condutas éticas, para estabelecer controles para que também a empresa não seja usada para lavagem de dinheiro, que muitas vezes a empresa não percebe que isso está acontecendo. Ela percebe? Ela pode ser usada sem perceber? Principalmente empresas do ramo imobiliário podem ser usadas para isso. Não diga. Tá? Como? Me dá um exemplo. Olha, aparece alguém que compra um imóvel em nome de uma pessoa, que é uma pessoa que não... Ele vem e compra em nome de uma terceira pessoa e não explica o porquê está fazendo isso, né? Então a pessoa corre esse risco. Um segundo risco é aquele fornecedor que fala para o empresário: olha, você está me devendo aí 10 mil reais, eu queria que você depositasse 10 mil reais numa conta. De repente aquela conta é uma conta laranja que ele está usando para fazer lavagem de dinheiro, para comprar dólar. Então, aí ele vai descobrir isso lá na ponta e vai ver a dor de cabeça. No dia que recebeu uma intimação da Polícia Federal, por que ele fez depósito naquela empresa que não tinha relações com ele. Então, eu poderia dar muitos exemplos, né, que envolvem esse tipo de atividade e que as pessoas precisam conhecer o seu relacionamento.
Então, a fase preventiva é uma fase de analisar os relacionamentos que a empresa está tendo e dar orientações nesse sentido, para evitar. A segunda é corretiva. Exemplo, a empresa ela cometeu um ilícito tributário que ainda não se tornou ilícito penal. Então nós, com o nosso conhecimento, vamos lá e damos as orientações para que a empresa se acerte com a Receita Federal e Estadual e com isso ela evite, produza uma condição para não ser processada criminalmente. Esse é um exemplo de correção. Tem vários outros ligados ao direito ambiental e outras áreas da atividade econômica. E a terceira é defensiva, às vezes não tem mais jeito. A empresa, numa importação de equipamento, cometeu alguma coisa, algum ato que é considerado ilegal, está sob um inquérito da Polícia Federal, e nós até temos escritório perto da Polícia Federal para isso mesmo, que é para sempre estar... Esse escritório já é proposital perto da Polícia Federal? Olha... É perto do japonês? Foi a coincidência, mas é a Polícia Federal de Campinas, né? Mas justamente porque nós temos um conjunto, um leque de atuações que sempre nos coloca em atendimento a clientes nessa área. A área de importação de equipamentos, de importação de matérias-primas, é uma área de muito risco, precisa muita atenção, fazer tudo dentro da legalidade, do contrário, a pessoa se vê num inquérito policial ou até já num processo criminal, e aí precisa de uma defesa técnica muito bem feita, né, que é aquilo que nós temos a expertise, a capacidade de fazer. Eu vou continuar conversando com o doutor Germano sobre esse assunto das precauções que os empresários devam ter no próximo bloco. E antes a gente vai mostrar algumas imagens aí especiais das novas tendências de cabelo. Em seguida continuaremos com o nosso assunto aqui com o Dr. Germano Gomes. E eu estou de volta aqui com o nosso programa Estilo e Elegância, Sala de Visita. Estou entrevistando o Dr. Germano Gomes, que é especialista em vários assuntos do direito. Doutor Germano, o senhor falou inicialmente sobre essa questão de compra de aparelhos, às vezes, de uma forma ilegal. Muitas vezes, muitas empresas, até clínicas, elas chegam a comprar esses aparelhos que vêm de fora, notadamente da China, e não observam esses preceitos, depois pode cair numa fria. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Sim, é preciso ter muita atenção no aspecto tributário, realizar os recolhimentos de forma correta, mas é preciso observar também demais regras, por exemplo, regras ligadas à Anvisa, né? As questões sanitárias, a questão de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que a importação não se torne ilegal, não seja, por exemplo, barrada no próprio procedimento de importação, ou consegue fazer a importação, mas quando chega o momento do uso do equipamento, aí recebe uma fiscalização de algum órgão do governo e fica sem poder usar o equipamento e, por vezes, até respondendo a um inquérito que pode ser criminal, que pode ser administrativo, enfim. A falta de orientação na questão da importação de equipamentos em todos os setores, mas em tudo que seja ligado à saúde, é preciso que tenha muita cautela, muita orientação jurídica e técnica, quando não seja jurídica, pode ser técnica do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da Anvisa, e tudo isso
pode levar, se não se tomar as cautelas necessárias, a riscos, e daí vai precisar realmente de um advogado do direito penal empresarial para resolver o problema. É o que o senhor fala quando o empresário, então, ele está correndo esse risco de ato ilícito e ele tem que estar com assessoramento de alguém sob aspecto legal, né? Perfeitamente, desde o início. E se ele já está no meio do processo, às vezes tem como consertar, tem como remediar. Então aí é a segunda parte, a corretiva. A corretiva que o senhor falou. Agora, às vezes, não tem mais jeito, já aconteceu, já foi autuado, então ele está numa situação defensiva, que pode ser criminal, se estiver na esfera criminal, ou pode ser uma defesa administrativa, uma defesa diante da Receita Federal, e tudo isso nós oferecemos essas orientações e esse trabalho defensivo, mas o principal é a cautela inicial, saber prevenir antes de ter o problema. Aliás, é até antes que seja essa parte criminal, antes mesmo já se deve procurar na dúvida o advogado competente que esteja por dentro de toda essa regulamentação para não cair no pior, que é o criminal, não é? Exatamente. Porque a tributária, por exemplo, é muito difícil, a empresa não tem condições dela estar estruturada se ela não tiver um profissional por trás para dar toda a cobertura preventiva, como o senhor falou, isso aí é fundamental. Perfeitamente. Agora, as empresas, muitas vezes, elas têm um pouco de receio, porque acham que esse trabalho é um trabalho que custa muito. É muito caro um trabalho dessa natureza ou é variável, depende de caso para caso? Olha, nada é mais caro do que uma defesa criminal. Então, uma consultoria preventiva, ela vai evitar um risco posterior. Inclusive, já que ele está falando em prevenção, muitas vezes as pessoas compram imóveis, mudando um pouco de assunto, mas trazendo para o risco. As pessoas fazem negócios imobiliários, ou constituem empresas, constituem sociedade em conta de participação, fazem tantas transações sem consultar um advogado que tenha a experiência, como nós temos no escritório, na área empresarial, e ele se expõe a riscos desnecessários. A parte imobiliária, por exemplo, hoje, é preciso fazer verificação dos antecedentes das pessoas que foram proprietárias do imóvel nos últimos 10 anos. É preciso fazer uma verificação de meio ambiente, se naquele terreno teve alguma contaminação, e uma série de outras medidas preventivas, para que amanhã não tenha risco, não é verdade? Sem contar que nós temos também uma outra questão que a gente não conversou muito, que é sobre os riscos que as empresas têm de estar aqui no Brasil fazendo um negócio que internamente não é ilegal, mas externamente é ilícito. Por exemplo, eu já atendi uma empresa que estava sob uma investigação dos Estados Unidos porque ela teria participado de um fornecimento para Cuba que é proibido. Tá. Interessante então, isso. Ela não poderia ter enviado o seu... Não, ela foi usada por uma empresa americana como laranja para fazer uma exportação para Cuba, né? Quando os Estados Unidos proibiam. Quando era proibido pelos Estados Unidos. Veio uma investigação aqui ao Brasil e o empresário teve que prestar esclarecimentos. Nós o assessoramos, felizmente conseguimos demonstrar a inocência dele. Mas isso poderia ter uma repercussão lá nos Estados Unidos. Ele poderia amanhã... Deixa eu ver se eu entendi como leiga. Ele poderia fornecer este produto para Cuba porque nossas leis permitiam. Isso. Mas as leis americanas não permitiam. E a empresa foi usada como um laranja pela empresa americana. Exato, e causou um problema sério. Até Exato. isso. Isso. Uma empresa brasileira... A empresa brasileira ela poderia fazer isso. Mas ela não poderia ser, digamos assim, a laranja para que uma empresa americana burlasse uma lei que ela deveria obedecer. Então é preciso um conhecimento muito abrangente na área empresarial e principalmente na defesa criminal. E eu queria colocar também que as pessoas às vezes correm o risco, quando transacionam com o governo, de ações de improbidade administrativa. Então não é só criminal. Às vezes uma empresa faz um fornecimento que amanhã é visto como ilegal, porque teve propina, porque teve superfaturamento, e responde por uma ação de improbidade administrativa que não dá prisão,
mas pode dar multas de valores elevadíssimos, que podem quebrar a empresa. Então, nós também damos essa assessoria, e até a defesa, se estiver respondendo uma ação de improbidade administrativa, primeiro para evitar que cometa o ato, mas se já está sob uma investigação, para que se realize a melhor defesa. Muitas vezes a empresa agiu de boa fé, mas foi interpretada pelos órgãos públicos como se tivesse agido com improbidade administrativa. Que ela tivesse em conluio, vamos dizer. Exatamente. Agora, muitos empresários alegam o seguinte, que é impossível trabalhar com o poder público porque existe o problema da corrupção, né? A corrupção interna, e que eles acabam sendo quase que coagidos a entrar nessa corrupção, senão não conseguem trabalhar. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a tese defensiva chama-se concussão, ou seja, você foi extorquido por alguém. Em algumas situações, isso realmente é verdade e se consegue provar. Mas, na maioria dos casos, não se consegue fazer essa prova. Não é verdade? É o caso da Lava Jato, ninguém conseguiu fazer essa prova, porque havia elementos suficientes para demonstrar que havia conluio das empresas com os servidores públicos e com os agentes políticos. Mas é possível que isso aconteça. Como, às vezes, acontece uma interpretação errada por parte do Ministério Público e que provoca uma ação criminal, e é aí que se tem o trabalho do defensor, para evitar esse risco. Todavia, sempre que você vai ter um relacionamento com o órgão público, um relacionamento com governos, é preciso trabalhar muito dentro da ética, e se perceber que não dá para trabalhar na ética, é melhor não trabalhar. É melhor cair fora. Cair fora para não ter o risco no futuro. É melhor perder aquele serviço, perder aquele dinheiro, para evitar esses riscos, que agora Exatamente. A situação mudou, né? A situação hoje mudou, existe uma fiscalização, existe Ministério Público, existe Polícia Federal, existe Receita Federal, tem COAF, tem muita gente fiscalizando, então ou faz da forma correta, ou não faz. Ou é melhor não fazer. E sobre as delações premiadas, o senhor acha que elas são úteis? Bom, eu entendo que não dá para discutir a lei existe e não é uma lei nova, Neuza. Na verdade, desde 1990, com os crimes hediondos, já existe a delação premiada que tinha um objetivo, principalmente no caso de sequestro, que era que aquele que estava participando, o agente criminoso, que salvasse a vida da vítima, ele tivesse uma redução de pena. Em 99, com a lei de proteção às testemunhas, também temos a figura da delação premiada para qualquer tipo de crime. Ultimamente, com esses crimes das organizações criminosas, com a lei 12.850, passou a existir não só a própria delação premiada, como uma série de outros instrumentos para o meio de prova. E o que eu digo é o seguinte, a delação premiada veio para ficar e os empresários, as empresas precisam ter noção que amanhã um colaborador, um prestador de serviço, ele pode levar informações de algo ilícito da empresa para o conhecimento dos órgãos públicos. Mais uma razão para se fazer tudo de forma correta. Existem questões éticas na delação premiada que precisam ser melhor abordadas? Sim. Mas eu penso que essa discussão não é para o empresário. Não é essa é uma discussão jurídica, entre juristas. O que o empresário precisa saber é que ele precisa tomar cuidado com todos os relacionamentos que ele tem. Então, se ele tem um fornecedor duvidoso, que talvez não esteja cumprindo com suas obrigações, que esteja trazendo mercadoria de procedência duvidosa, ele não pode negociar com essa pessoa, para não correr o risco, amanhã, desse próprio elemento, quando for apanhado, na delação premiada, incluí-lo. Ele ser envolvido. Exatamente. Né? Então, o relacionamento com prestadores de serviço, o relacionamento com financeiras, tomar muito cuidado com o que faz, porque você pode ser amanhã... a vítima desse processo. A vítima, exato. Você pode ser denunciado e nem ter tanta culpa assim. Você pode ser delatado e depois denunciado. De outro lado, as pessoas também têm que tomar muito cuidado hoje com interceptação telefônica. E não é só por causa da questão policial. Não é só porque você pode estar grampeado, como se diz. Mas é porque assuntos que são de segurança da empresa, dados da empresa,
valores. Não se deve falar em celular, não se deve falar em telefone, né? Ao telefone. As pessoas precisam ter mais atenção à segurança da transmissão de dados. Então, a mensagem que eu deixo para o empresário e para todas as pessoas é: atenção aos seus relacionamentos, com quem você faz negócio. Diga-me com quem andas, diga-me com quem andas. Cuidado com o que fala, cuidado com os dados que coloca. Sem contar que o empresário pode ser vítima de sequestros, ele pode ser vítima de extorsões, de roubos, de roubo de patente. Então, todo este amplo leque, nós estamos no nosso escritório, que é germano@germanogomes.adv.br, ou quiser visitar nosso site www.germanogomes.adv.br, para oferecer aos nossos préstimos, de preferência consultivos, né, para prevenir os riscos. Os senhores respondem também por e-mail, o empresário que esteja aí nos ouvindo e nos vendo, e gostaria de fazer alguma indagação, vocês respondem e-mails? Respondemos e-mails, nesse e-mail que eu disse, germano@germanogomes.adv.br. A pessoa pode ter a liberdade de perguntar. Sim, e serão prontamente respondidos. Pode manter contato e nós vamos procurar conversar, esclarecer e auxiliar no que for possível. Doutor Germano Gomes, muito obrigado aqui pela sua presença na nossa sala de visita do Estilo e Elegância. As suas ponderações, suas explicações foram ótimas. E eu acho que o seu recado final é esse: vamos andar todo mundo direitinho, limpo, de acordo com a lei, porque você vai evitar dores de cabeças futuras que às vezes nem remédio tem, não é isso mesmo, doutor Germano? Exato. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo.